Olá, pessoal! Nós vamos começar agora a nossa terceira aula do módulo Sistemas Políticos comparando virtudes e vícios. O tema dessa videoaula são os sistemas partidários. Bem, antes da gente falar sobre os sistemas partidários, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de partidos políticos. É bom comentar que existem várias tentativas, vários autores tentaram construir diferentes formas de classificar os partidos políticos. E esses sistemas são bem contraditórios e deixam alguns partidos de fora, alguns ficam ambíguos, alguns poderiam ser classificados em duas categorias ao mesmo tempo, A maior parte dos sistemas classificatórios tem alguns probleminhas, mas eu vou utilizar alguns dos nomes dessas categorias mais famosas ou mais conhecidas dentro da ciência política. Entre os sistemas de classificação de partidos políticos mais antigos, você tem um tipo de partido que era chamado de partido de quadros, que era uma ideia meio que elitista de construir um partido político com pessoas notáveis da sociedade, pessoas reconhecidas pela sociedade, tanto pela sua sabedoria, pela sua capacidade de articular, pela sua fama, pela sua suposta capacidade em determinadas áreas. Então, um partido de quadros seria aquele que reunisse pessoas notáveis e conhecidas. Uma outra categoria é a ideia de partido de massa. Quando os regimes democráticos eles começam a se ampliar e a universalizar o sufrágio, ter o sufrágio universal, o voto começa a ser estendido para os trabalhadores, alguns partidos começam a tentar representar os interesses desses trabalhadores. Então, esses partidos passaram a ser conhecidos como partidos de massa, a ideia de representar a grande massa de trabalhadores. Então, essas duas categorias, partidos de quadros e partidos de massas, são categorias de classificação, tipologias de partidos políticos que eram utilizados mais antigamente. Mas atualmente a gente tem outras, além desses dois, que ainda é utilizado, mas não com tanta frequência, existem outras tipologias de partido. Uma delas é o partido ideológico. É aquele no qual os membros eles são fortemente orientados por uma ideologia. Então, o partido ideológico é como se você não precisasse saber a pessoa, conhecer a pessoa para saber no que ela acredita, Só pelo fato dela estar naquele partido político, o fato dela estar naquele partido político já diz muito sobre as convicções daquela pessoa. Então, a pessoa está no partido A, então você sabe que é um partido ideológico conservador. Então você sabe que aquela pessoa vai ser contra tal coisa, vai ser a favor de outras, etc. Embora atualmente, nesses últimos 3 anos, a palavra ideologia tenha recebido uma carga muito negativa, principalmente aqui no Brasil, como se ideologia fosse sinônimo de algo ruim, a ideia de ter partidos ideológicos não é algo ruim em si. Porque partidos que são ideológicos é meio que você sabe no que você está votando. Como ele tem uma pauta muito clara e tenta fazer com que os seus membros se atenham a essa pauta, meio que o partido ideológico, mesmo que você discorde das posições dele, quem vota nesse partido geralmente sabe o que está comprando, sabe no que está votando e as posições que esse partido vai defender. Ninguém vai votar no Partido Novo, esperando que ele amplie o direito e os salários dos servidores públicos. Assim, também ninguém vai votar no PSOL esperando que eles sejam contra a reforma agrária. Como são partidos ideológicos, o caso desses dois opostos, o Partido Novo e o PSOL, você sabe que os membros que entram nesse partido porque eles acreditam numa determinada pauta muito específica. Então, na realidade, é até positivo que existam partidos claramente ideológicos para que as pessoas de fato se sintam representadas. Em contraposição aos partidos ideológicos, existem os partidos fisiológicos, que são aqueles partidos que a pauta ideológica
não é clara ou, né, o que eles dizem que eles têm de ideologia não correspondem ao padrão de votação deles. Então, são partidos que eles não representam grupos, não tem, na prática, não tem ideologia. Os membros desses partidos fisiológicos, eles querem cargos, poder, né, cargos e poder. Então, e para eles obterem esses cargos e poder, eles podem, né, se associar aos mais diversos partidos ideológicos. Às vezes apoia um de uma ponta e depois apoia outro, né? Vários dos partidos no Brasil que são conhecidos como centrão, né, são partidos fisiológicos, né, que não têm ideologia de fato, né? A ideologia deles é quero cargo e quero poder. Sobre os sistemas partidários propriamente dito, existem três possibilidades, né? O sistema unipartidário ou monopartidário, que é aquele em que existe um único partido político. O sistema bipartidário, que é aquele que existem dois partidos políticos. E o sistema multipartidário, no qual existem três ou mais partidos políticos. E quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses sistemas partidários? No sistema unipartidário, que tem só um partido político, né, o ponto positivo é porque você tem só um partido político, toda aquela burocracia do partido geralmente opta por uma solução e essa solução é tomada muito rapidamente. Então, o ponto positivo é que sistemas unipartidários tomam decisões mais rapidamente, posicionam-se sobre questões mais rapidamente. O ponto negativo é que é geralmente associado a regimes autoritários. Por exemplo, onde hoje existe regime, país que tenha sistema unipartidário? Cuba, Coreia do Norte, China, né? No passado, Alemanha nazista, né? Então são geralmente ligados a regimes ditatoriais. No sistema bipartidário, né, qual que é o ponto positivo? Que permite a contraposição de ideias diferentes, né? E só que também é uma construção de consenso relativamente rápido, porque você sabe, num sistema bipartidário, geralmente você tem um partido que consegue eleger mais membros do que outro, então já é meio previsível qual é a posição que vai vencer, mas mesmo tendo já sabendo uma previsão de quem vai vencer, ainda permite que o grupo minoritário aponte os defeitos e os problemas da posição majoritária, né, da maioria. Então, permite consensos, né, permite dar uma certa previsibilidade, mas permite a manifestação de ideias opostas. O ponto negativo é que ele não permite tanta pluralidade de ideias, né? Geralmente é posição e oposição, né? Posição e oposição, só duas, né? Uma propõe uma coisa e aquela critica a outra, mas não tem uma pluralidade, uma efervescência de ideias. E geralmente, no caso de bipartidário, também esses partidos acabam se burocratizando muito e o próprio partido fica meio que refém das suas lideranças, do seu grupo, né? Tende a concentrar. Tem uma lei famosa, um estudo uma teoria famosa na ciência política, que é a lei de ferro da oligarquia, que todo partido, mesmo que tenda no início querer ser democrático, né, ao final ele acaba se tornando oligárquico, né, menos pessoas de fato participam das decisões. Então o bipartidarismo tem esse problema, né. Já o multipartidarismo ou pluripartidarismo tem como ponto positivo que permite que várias vozes, interesses e percepções sejam levantados. Então você tem uma efervescência das mais diversas ideias ali, todo mundo, né, manifestando. E a pluralidade de ideias ele pode ser positivo porque quanto mais ideias, maior a probabilidade de que alguém traga uma boa solução, uma ideia diferente que solucione aquele problema. O ponto negativo é que as decisões nesses sistemas multipartidários costumam ser mais lentas e a construção de consenso também é mais complicado, né? De sistema bipartidário a gente tem o caso
no Brasil, na época do regime, na última parte do regime militar, na última fase do regime militar, a gente tinha um sistema bipartidário, que era dois partidos, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que defendia o governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição à Arena. Então, o Brasil já teve um sistema bipartidário. Atualmente, o Brasil tem um sistema multipartidário. E nós temos um caso assim difícil de classificar, que é o caso dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existem vários partidos políticos, mas nacionalmente que tem em todos os 50 estados dos Estados Unidos representação efetiva e que conseguem, né, chegar, né, a eleger deputados, senadores e presidentes, são só dois partidos, que são os republicanos e os democratas. Então, tem outros partidos, como o Partido Verde, por exemplo, e entre outros partidos minoritários, que eles até conseguem ter representantes em um ou outro estado, mas não nacionalmente nos 50 estados, né? Então, é um sistema que, teoricamente, ele é multipartidário, mas na prática funciona como um sistema bipartidário, né, nos Estados Unidos. Então, aqui eu coloco, né, os partidos nos Estados Unidos. Os dois partidos nacionais que conseguem estar presentes nos 50 estados e concorrer às vagas federais são os republicanos e os democratas. Interessante, né, que... e uma coisa... Os republicanos e os democratas, não seria correto a gente utilizar a classificação ideológica de direita e esquerda para classificar o Partido Republicano e Democrata. O sistema é um pouquinho mais complexo que isso. A gente pode até dizer que os republicanos eles são predominantemente de direita, digamos assim. Mas os democratas, eles unem o que seria uma espécie de direita liberal com a esquerda. Então, os democratas seriam uma coisa plural que abrangeria tanto ideologias de direita, né, de uma direita liberal, quanto de esquerda. Já os republicanos seriam uma direita conservadora e ultraconservadora. Então, os republicanos... E olha que interessante, né? Os republicanos, embora eles tenham a maior pauta conservadora em termos de costume, né, nacionalista, etc, etc, a cor que representa os republicanos é o vermelho nos Estados Unidos, são representados pela cor vermelha. Não tem nada a ver, né, com o nosso imaginário popular comum que associa o vermelho com o comunismo, o socialismo. O grupo político nos Estados Unidos mais antissocialista e mais anticomunista, né, que são os republicanos, são justamente representados pela cor vermelha, né? Olha que interessante isso daí. Enquanto os democratas são representados pela cor azul. Outros símbolos dos republicanos é que os republicanos são representados pelo elefante, né, que significa a força, né? E os democratas são representados pela figura do burro, que é muito estranho para nós brasileiros, porque o burro na cultura brasileira tem outro sentido, mas lá, né, o burro representa os democratas porque tem a ver com a teimosia, a persistência, né? Nunca se cansa, alguém que nunca se cansa de batalhar, então tem esse sentido. Já no Brasil, o sistema partidário brasileiro é um sistema multipartidário, né, bem fragmentado. Atualmente existem 33 partidos políticos no Brasil, né, nem todos têm representação na Câmara Federal, mas oficialmente o TSE reconhece 33 partidos políticos. Existem mais 70 partidos que estão em formação, tentando conseguir o registro no TSE. E para conseguir o que torna o Brasil um dos sistemas multipartidários mais fragmentados, né, que se tem notícia, pelo menos entre as grandes nações importantes, e ainda tem mais partidos em formação. Existem vários pré-requisitos para poder formar um partido político, mas digamos assim que é o critério de barreira o mais difícil de atingir é conseguir 0,5% de filiados, né, de assinaturas lá para formar o partido político
dos votos válidos da última eleição geral para presidente e deputados. Então, atualmente, né, atualmente eu digo 2020 agora. Então, se alguém quiser constituir um partido político, precisaria assinatura de algo em torno de 500 mil pessoas, pouco menos de 500 mil pessoas para formar esse partido político. E essas 500 mil pessoas, elas têm que ter o CPF válido e elas não podem ser filiadas a outros partidos políticos. Então, você não pode ser filiado a 2 partidos políticos ao mesmo tempo. Então, esse é um critério aí para conseguir formar partido político. E uma curiosidade é que o partido lá da Marina Silva, Rede de Sustentabilidade, foi o partido político que conseguiu se formar mais rapidamente, né? Em 2 anos, 20 e poucos meses, conseguiu todas as assinaturas necessárias para se formar. Então foi o partido que foi formado mais rapidamente. Atualmente, o partido Aliança pelo Brasil, ligado ao presidente Jair Bolsonaro, até agora, né, ele iniciou a fundação dele, o início dele, a carta de fundação dele foi em novembro do ano passado, mas até agora só conseguiu 20 mil assinaturas de apoio reconhecidas pelo TSE, um outro partido que está em formação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Pergunte para mim lá no Google Classroom. Um abraço a todos e até nossa próxima videoaula.